Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falavam por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Quero dizer para quem chegou depois, que está em pé, no segundo andar, no mezanino, nós temos lugares. Quem quiser procurar para se sentar, fique à vontade. É uma satisfação poder receber cada um de vocês aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. E veja bem, eu preparava essa missa, essa homilia, desde ontem, e me rejubilava muito de perceber o quanto Deus foi providente em proporcionar a nós, você aqui, você em casa, leituras tão
profundas e que vão nos ajudar, que vão nos introduzir no mistério que nesse final de semana nós vamos celebrar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui prestou muita atenção. Se eu sair até com o microfone perguntando qual é o segundo estrofe do Salmo, a pessoa vai responder assim na lata. Sim ou não? Quando eu era guri, quando eu era criança, tinha um padre da minha paróquia que saía com o microfone, né? Para perguntar para as crianças, né? E todas se escondiam, mas você já está olhando para o padre, já está vendo que o padre sempre foi um pouquinho alto, né? Mesmo quando criança, por nível das crianças eu era meio alto, eu nunca conseguia me esconder, ele sempre me pegava com o microfone para eu responder. Então eu não vou fazer isso com você não, tá? Não vou te traumatizar. Mas esse salmo, a primeira leitura e o evangelho são muito profundos e muito providenciais para aquilo que nós vamos viver nesses dias. Porque veja bem, o segundo estrofe do salmo contém uma das afirmações que, no meu ponto de vista, é uma das afirmações mais bonitas, melhor dizendo, de todos os livros sapienciais. O que são os livros sapienciais? Aquela seção da Bíblia onde estão os Salmos, Provérbios, Sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico, que é a seguinte afirmação: coloca no Senhor, põe no Senhor, deposita no Senhor a tua alegria e Ele pedirá, aliás, dará o que pedir o seu coração. Você pode repetir isso depois do padre, por gentileza? Coloca no Senhor a tua alegria e Ele te dará o que pedir teu coração. Agora diz na primeira pessoa: eu coloco no Senhor a minha alegria e eu sei que Ele me dará o que pedir meu coração. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Vou mexer com você agora. Você me disse que acredita. Os padres estão de testemunha. Então agora você sabe que a igreja é tão sábia que muitas vezes na liturgia a igreja apresenta uma pergunta e a liturgia mesmo responde. Por exemplo, o Salmo levantou uma pergunta, só que a primeira leitura vai responder. Porque no Salmo nós lemos aquilo que você acabou de repetir, você aqui, você em casa, que quando nós depositamos, colocamos no Senhor a nossa alegria, Ele dá o que pede o nosso coração. E é claro que se o nosso coração estiver nele, nós não vamos pedir coisas erradas, nós não vamos pedir coisas ruins, né? Sabe? É que nem a pessoa que reza para aquela oração das invejosas, você já viu? Senhor, que eu emagreça e minhas amigas engordem, né? Essa oração o Senhor não ouve, né? Se o seu coração está em Deus, você não vai fazer oração impulsionada pela inveja, oração medíocre, oração pudica, oração para prejudicar alguém. Mas como eu disse, a primeira leitura responde o que é colocar no Senhor a sua alegria. Porque, colocar no Senhor a minha alegria, o que é isso, padre? É ficar o dia inteiro em oração, flutuando no Espírito. O que é colocar no Senhor a sua alegria? É viver assim só para Deus. Me alimento só de Eucaristia, padre, faz 9 meses. E esse bucho aí vem de onde? Me diga, né? Tem gente que não entendeu o que é colocar o Senhor na sua alegria. No Senhor a sua alegria não quer dizer somente você celebrar a Deus, porque a celebração, ela é uma dimensão da vida cristã. Ela é uma dimensão da oração. O louvor, ensinava Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, na segunda, onde ele explica os tipos de oração, né? Tem a petição, tem a súplica, tem o louvor celebrativo. Mas colocar alegria no Senhor não significa só se alegrar e celebrar. Não. A primeira leitura está respondendo. O que é colocar alegria no Senhor? O que é fazer do Senhor o centro da nossa vida? Olha o que a primeira leitura disse, no versículo 32. Você precisa suportar as lutas. Guarda cada uma dessas palavras no coração. A primeira é suportar. Você precisa, versículo 35, não abandonar vossa coragem, porque a vossa coragem vos dará uma grande recompensa. Segunda palavra, coragem.
Terceira palavra, o que nós precisamos fazer para colocar nossa alegria no Senhor? Versículo 36, ter perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. E quarta palavra, versículo 38, você precisa viver pela fé, ou pela fidelidade, algumas traduções dizem, sem desertar. Essa é a passagem na qual nós lemos, o justo vive pela fé, ou pela fidelidade. Então são 4 coisas que a primeira leitura responde à pergunta que foi feita pelo Salmo. 4 posturas, filho, filha, que eu e você precisamos ter para colocar a alegria do nosso coração em Deus, para centrar o nosso coração em Deus. Você pode repetir depois do padre também essas 4 palavras, por gentileza? A primeira é suportar, perseverança, coragem e fé. Mas acho que eu não vou falar sobre isso não. Todo mundo aqui já tem essas coisas. Olha para a cara da pessoa que está do seu lado, que cara de corajoso que essa pessoa tem. Olha só. Isso aí é uma perseverança só, é um caminhão carregado de perseverança, olha aí, ó. Olha só, fé, nossa, passou longe. Essa pessoa tem fé demais. Ela fé demais, será? Entendeu, né? Essa pessoa tem muita fé. Não, mas essa pessoa, nossa, é um poço, ela suporta tudo. Será? Eu vou dizer para você, enquanto nós estivermos respirando, em cada dia nós vamos ter que lutar para viver essas 4 coisas. Como dizia São Felipe Neri, todos os dias cedo ele ia à capela e falava, Senhor, segura o Felipe, senão ele estraga tudo. E ele era santo, né? Foi santo, claro. Né? Imagina um comedor de feijão igual o padre Adriano Zandoná, igual você que está em casa, né? Segura o padre. Eu não falo para Deus de padre, porque eu sou pastor para vocês, mas diante dele eu sou ovelha, né? Então, diante dele eu sou filho. Eu falo, Senhor, segura o Adriano. Porque eu preciso em cada dia de suportar. E às vezes a gente não entende muito bem o que significa a palavra suportar, né? Não suporto minha vizinha. Do jeito que ela anda, eu já sei que ela não vale nada. Eu não sei o que as mulheres conseguem ver assim, as almas, que os homens não veem, né? Do jeito que ela segura a bolsa, eu já percebi, não é boa gente. Segura a bolsa, eu nem vi que ela tinha bolsa. Gente do céu, né? Eu não suporto a minha sogra, padre. Vim aqui rezar para a velha, padre. Jesus, faz uma obra na vida da bendita Jesus. Né? Só que na Bíblia, suportar não tem a ver com isso não, tá? Não suporta o Corinthians, não suporta o vizinho, não. Não suportar o Corinthians até que não é uma coisa ruim, né? Devia só ter pensado isso, gente, escapou. Mas veja bem, você sabe que na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra suportar aparece várias vezes. E o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, né? O grego koiné, o grego bíblico. E a palavra para suportar era a palavra anekomai, do grego, que foi traduzido para o latim e depois para o português como suportar. Anekomai. E o que queria dizer? Presta atenção o significado de suportar, para entender se você tem suportado ou não as lutas e as batalhas. Olha o que significava no grego original, com o qual a Bíblia foi escrito. Carregar algo pesado com paciência. Todo mundo aqui é uma paciência só. Estou vendo. Nossa, que mulherada paciente. Olha para o seu lado aí, ó. É paciente, que dá medo. Outra coisa, o que queria dizer? Anekomai, que é a palavra suportar. Tolerar com amor. Todo mundo aqui é uma tolerância só. Eu estou vendo. Você sabe que Santa Teresinha dizia, do menino Jesus, que santidade é tolerar com doçura as fraquezas dos outros, né? Eu estou olhando no teu rosto, eu já estou vendo que você é uma pessoa tolerante. Daquele jeito, tolera a sogra, tolera aquela vizinha chata, tolera o patrão, todo mundo, eu já entendi. Aceitar, olha o significado do anekomai. Aceitar o que é difícil sem reclamar. Todo mundo aqui é perito. Sim ou não? Mentir para padre é pecado duplo, hein? E aqui tem um monte de padre, você vai ter que confessar continuamente isso aí. Aturar, dedicar uma atenção paciente. Esperar pacientemente, passar por uma situação complicada ou difícil sem desistir. É isso que a Bíblia diz quando ela está falando, que para você colocar a sua alegria no teu coração, você tem que suportar. Ou seja, amar até
doer. O Padre Jonas nos ensinava, tem um documento interno da Canção Nova que ele nos ensinava, no qual ele nos ensinava que a vida fraterna, né, a comunhão fraterna entre os irmãos e irmãs da Canção Nova exige sangue, suor e lágrimas. É tão bonito quem vê de fora fala, vede como os irmãos se amam, né? Sangue, suor e lágrimas. Aí depois que você derruba sangue, suor e lágrimas, aí você consegue entender o que é o amor. E quantos de nós que não conseguimos suportar nada? Depois vem, levanta a mão, é tão de oração, tão carismático, ele até, nossa, ele tosse em línguas, né? Nossa, ele fica gripado e tem espirros espirituais. Aí chega em casa e não consegue suportar o marido. Eu sei que não é fácil. Tião, eu sei que está te dando trabalho, que aquela pança daquele tamanho não sai da frente da televisão, né? Nesses dias uma mulher me falou, padre, eu casei com um filho, meu marido não troca uma lâmpada, eu sou a mãe dele, parece. Né? Só acontece mais na minha região, lá no sul, assim. Em outros lugares do Brasil não acontece muito, eu sei, tá? Mas se você, filho, filha, não suporta a fraqueza do outro, porque veja bem, quando a Bíblia está falando de suportar, está falando de suportar a fraqueza do outro. A fraqueza de um filho, a fraqueza de um pai. Esses dias uma pessoa me falou, nossa, padre, eu estou muito decepcionada. Minhas crianças não me obedecem, padre. Elas não param. Eu limpo, elas sujam. Eu estou muito desanimado. O que meus filhos têm, padre? Eu olhei para ela e falei, infância. Nunca teve, não? O que você espera que uma criança age igual a um adulto? Ai, padre, é difícil cuidar de um idoso. Claro que é, você vai ficar idoso um dia. Mas é aí que começa o amor, quando começa a cair sangue, suor e lágrimas. Porque a gente muitas vezes até reza, até levanta a mão, mas na hora de viver o que a gente reza, a gente arreda o pé. E aí, a gente não está colocando a alegria no Senhor. Porque a primeira leitura, eu repito, está respondendo a pergunta do Salmo. O que é colocar alegria, o coração, a alegria no Senhor? É suportar, por amor a Ele. É suportar coisas difíceis sem desertar. É suportar sem andar para trás. É suportar amando quando exige. É suportar sabendo silenciar. Tem pessoas que até na oração é um silêncio, assim, mas na hora que tem que ficar quieto, que está sendo provocado, fala o que não deve, briga. Todo o seu silêncio diante do Santíssimo foi por ralo, me perdoe. Era melhor você falar diante do Santíssimo, diante do outro, adorar Jesus no outro, silenciando. Claro, o bom é fazer as duas coisas, né? Porque também não dá para ficar uma tagarela na frente do Senhor. Ele fala, meu Deus, já sei, fica quietinho um pouquinho, né? Mas, às vezes eu e você não temos a disposição de suportar. E se nós não suportamos, Deus não vai dar o que pede o nosso coração. Porque a nossa alegria não está nele. Suportar, anekomai. Vou voltar a algum dos significados. Aceitar o que é difícil sem reclamar. Talvez você hoje esteja sendo visitada por uma enfermidade, filho, filha. Ai, Deus deixou de me amar que eu estou doente. Não. É aí que mais Ele está te amando. É na sua enfermidade que mais Ele está te amando. Ai, Deus deixou de me amar porque eu tenho problema na família. Não, todo mundo tem problema na família. Eu digo para você, se você pudesse trocar de lugar com a gente que é padre, por uma semana para você ficar no confessionário, você ia ver que os seus problemas se repetem muito. Em todas as famílias existem problemas. Mas às vezes os cristãos de hoje, me perdoe, moldados por esse pensamento imediatista, moldados pela técnica, onde tudo é fácil, rápido, é um clique. Eu peço comida em casa, é um clique, eu faço compra, tudo se resolve fácil. Nos relacionamentos não é assim. E não tem aplicativo que substitua a cruz que você e eu precisamos carregar. Não tem aplicativo. Se tivesse, eu digo para você, eu já tinha baixado, mas não tem. Carregar a cruz é no dia a dia, é o amor, é dar a vida, é suportar. Você tem suportado as fraquezas dos seus familiares? Você tem suportado as fraquezas? Hoje é assim, eu vou na igreja, não gostei, mudo. Sabe? Casei, não gostei, mudo. Tem gente que acha que o casamento é igual ao Mercado Livre, depois de 7 dias dá para devolver sem pagar nada, né? Não tem devolução não, minha filha. Você casou? Você não jurou diante de Deus que era para sempre? Padre, você sabe o que é? Não sei não. É preciso suportar. Aí bate a água, eu não sei nadar. Aprende. Você não tem fé em Deus?
Ele vai te dar a graça de suportar. Qual é a sua cruz hoje? Qual é a sua cruz? Talvez a sua cruz seja uma pessoa, seja uma doença, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja algo que você não consegue mudar. Suporta com fé e amor. Porque Deus se alegra quando a gente suporta um sofrimento por amor a Ele. Não existe santo... Esqueci o nome do bendito, do século IV, um padre da igreja fantástico. Eu vou lembrar no meio da sentença. Ele dizia que tem muito mais mérito diante de Deus quem sofre por Deus do que quem faz milagres em nome de Deus. Porque quando você faz um milagre, você se torna devedor de Deus. Quando você sofre por Deus, Deus se torna o seu devedor. Suporta, não arreda o pé. Não é para abandonar o barco porque está difícil. Deus vai te ajudar. Segunda palavra, não abandonar a vossa coragem. Muito corajoso você, né? E eu, muitas vezes. É preciso catar, como diz lá em Minas, a gente está pertinho de Minas. Sei que as irmãs muitas são lá do Ceará, né? Mas aqui a gente acaba pegando muito dos ditados de Minas. Em Minas o pessoal fala, tem que catar o touro pelo chifre, padre. Ou seja, rói o osso até o fim, né? Come a carne e joga o osso. Só quer o lado bom do ser família. Só quer o lado bom do ser cristão. Quando Jesus diz que me ama, eu amo o evangelho. Quando ele diz que eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu não quero, eu não aceito aquela passagem. Santo Agostinho dizia, quem do evangelho escolhe para viver o que gosta e despreza o que não gosta, não está seguindo Jesus, mas está seguindo a si mesmo. Só a si mesmo. Coragem para enfrentar o que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. Santo Afonso dizia que a gente tem que fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Assumir o que Deus permitiu que acontecesse na nossa vida. Eu faço o que Deus quer, mas eu quero o que Deus faz. Eu assumo, eu enfrento o que Deus permitiu que acontecesse. Terceira palavra, perseverança. Que essa palavra é fantástica também, do grego hipomenó, que queria dizer o seguinte, não retroceder, permanecer. Hoje as pessoas não permanecem mais. O casamento ficou difícil? Arranja outra aí, vai, entra lá no Tinder, né? Eu encontrei ela no Tinder, né? Tal. Vai lá, não estou sugestionando nenhuma canção, não lembro de nada. Eu vou no Tinder, eu resolvo, eu quero uma pessoa. É assim, eu namoro a pessoa, de repente a pessoa não presta. Ou seja, quando eu começo a descobrir que ela tem defeito, que namoro exige responsabilidade, eu quero uma pessoa para eu usar e depois descartar. É assim que os jovens estão vivendo hoje. É preciso permanecer. E a terceira palavra, que é do versículo 38. O justo vive pela fé. Ter a alegria em Deus é viver pela fé e de fé. E o que é viver pela fé, filho? Viver pela fé é colocar a confiança em Deus em todas as situações. Todas as situações. Você já percebeu que às vezes tem coisas... Eu sempre gosto de repetir essa frase. Eu falo muito nas minhas homilias porque, na verdade, eu a falo para mim mesmo. Você já percebeu que tem muitas coisas que saem do nosso controle? Sim ou não? Um filho, por exemplo, você educa. Quando eu tiver 18 anos, o meu filho vai ser assim. Ele se torna o oposto do que você imaginava. Seu casamento, você queria que fosse assim, se torna assado. Mas eu repito para mim essa frase. O que saiu do meu controle, não saiu do controle de Deus. O que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente hoje em dia, sem menosprezar os casos clínicos de doença, claro, de desequilíbrio na química neural, mas por isso que muitas vezes a gente fica em depressão e doente, porque a gente quer controlar tudo. E quando as coisas a gente não controla, a gente entra em crise. Olha, o que você não controla, Deus continua controlando. O que saiu da sua mão, não saiu da mão de Deus. Você acredita nisso, sim ou não? Sabe, você é filho de um Deus poderoso que nunca desiste de você, que nunca te abandona. Quem aqui veio para cá de avião? Levanta a mão. Que bom. Quem aqui tem medo de avião? Levanta a mão. Eu lembro uma vez que eu estava no avião voltando da Terra Santa, uma peregrinação, e eu de klezma, todo bonito, um padre grande de klezma, aí começou uma turbulência. E as aeromoças espanholas olhando para mim, né? Tipo assim, para buscar força na minha serenidade. E eu por fora, assim, Nossa Senhora deu uma graça para os padres, né? Eu calmo, com o tercinho na mão, e ela olhava para mim, a enfermeirinha, a aeromoça fazia assim, padre, está aqui, né? E o meu coração, E acabou a turbulência, ela, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Aliás, deixa eu olhar para baixo aqui, né?
Mas quando eu vou falar de fé, eu gosto sempre de lembrar de uma história que tem a ver com avião. Já que eu tenho medo de algumas coisas no avião, né? Diz que saiu um voo assim, todo mundo animado, que era por um lugar paradisíaco, uma ilha, todo mundo de férias, tal. Casais, idosos, jovens naquele avião. E de repente notaram que tinha uma criança sozinha no avião. Criança assim dos seus 9 anos, por aí, 8, 9 anos. Acharam estranho, uma criança sozinha, né? Mas foram voando tal, e todo mundo, eu vou lá. Uns falando que não estava com um propósito muito cristão, né? Eu vou encher a cara naquela ilha. Outros, eu vou nadar, eu vou ficar no sol até pegar fogo a minha pele. Só que de repente, na hora que faltavam uns 20 minutos para chegar, começou uma turbulência. Pior do que a que eu enfrentei voltando à Terra Santa. E começou. Aí, os que tinham a postura de machão já, né? Outros choravam, outros tal, dizendo para a esposa, eu quero confessar, eu te traí com a vizinha, me perdoa, nós vamos morrer. Aquela confusão no avião, né? Todo mundo desesperado. E assim, desespero, gente, é uma coisa que contagia. Você vê um gritando, você nem sabe por que você começa a gritar também, né? É como você não sabe nem quem morreu, você quer chorar, né? Você fica naquele desespero. Todo mundo desesperado, todo mundo. Os idosos, né? Tal, uns não conseguiram segurar o estômago, não vou entrar em detalhes, você já entendeu, né? O intestino, sei lá. Aí, todo mundo desesperado e só a criança calma. No segundo banco, a criancinha lá brincando, com um aviãozinho na mão. E graças a Deus, o avião se tranquilizou. E todo mundo. O marido já olhou para a mulher, aquilo que eu te falei da vizinha não era bem aquilo, tá? Eu fiquei, acho que afetou o meu cérebro aqui, a pressão do avião, né? Você não leva a sério. Ela, vamos conversar sobre isso lá na ilha, hein? Tal, e o homem que tinha postura de machão, que foi voltando, arrumando assim a gravata, tal. Aí a hora que todo mundo acalmou, uma pessoa falou, gente, vocês perceberam que o único que não desesperou foi uma criança de 8 anos? Nós estamos mal, e uma criancinha colocou a gente no bolso. Aí uma mulher ficou curiosa e falou assim, ei, filho, por que você não ficou com medo? Você não ficou com medo? Você não viu que a gente poderia morrer? Aí a criança falou, sim, eu vi. Mas por que você não ficou com medo? A criança respondeu, porque o piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Então, quando o problema bater na sua vida, o desespero, o que você vai falar? O piloto é? Talvez você esteja numa turbulência e você está olhando para baixo, só está vendo isso correndo aí. Desculpa a analogia, né? Talvez você está no meio de uma confusão. Meu Deus, Pai do céu, meu casamento está uma confusão. Ou acabou, teu marido te deixou, tua esposa te deixou, ou tem alguém na sua família com câncer, ou você está vivendo um problema, não sei, financeiro, emocional, psicológico, uma ansiedade transtormática, alguma coisa que você não consegue controlar. Mas, ei, olha aqui, o piloto é seu pai. Para com esse desespero, pelo amor de Deus. O piloto é o seu pai. E eu posso te dizer uma coisa? Esse piloto nunca vai derrubar o avião, nunca, porque ele é perito, ele é o melhor de todos, e ele cuida de você. E é importante nós termos consciência que viver da fé, como disse esse versículo que o padre leu, é nada mais, nada menos do que entender que o piloto é meu pai. É ele está dirigindo, aconteça o que acontecer. E eu digo para você, na vida espiritual existem leis, como a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Se você soltar aqui agora, se eu soltar esse microfone, ele cai. Na vida espiritual existem leis. Uma das leis principais é aquela que está em Hebreus 11:5. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. O justo vive de fé. E isso tem tudo a ver com o Evangelho. Porque o que Jesus disse no Evangelho? Gente, eu sou apaixonado por esse Evangelho. Jesus disse o seguinte, que o reino de Deus, ele é como alguém que joga uma semente na terra e vai embora. Ele não vê, ele dorme, ele acorda, ela dorme, ele acorda, e de repente vem a chuva, vem o sol, e a hora que a pessoa volta, tem uma árvore enorme ali naquele lugar. Que exemplo fantástico, isso é muito real. Eu me recordo quando eu era criança, nós somos do Paraná, na casa do meu pai tinha um quintal muito grande, né?
E às vezes eu comia mamão de manhã, eu gosto muito de mamão, e jogava, às vezes acontecia de jogar um pouco da sementinha de mamão. Mamão tem semente pra caramba, né? E eu esquecia, ia para a escola, ia uma semana, 2, 3, depois eu voltava lá no fundo, no quintal, e via uma brotinha do pé de mamão, um brotinho. Depois voltava 1 mês e pouco, 2, já tinha um pezinho. Depois de mais um tempo, tinha um pé meia vida, um pé pela metade. Depois de um tempo, um pé grande de mamão. Depois de alguns meses, a gente estava colhendo os mamões e comendo no café da manhã. O reino de Deus é assim, sabe? Deus está trabalhando na sua vida, ainda que você não veja. Deus está fazendo uma obra na sua vida, porque Deus não depende de você para curar a sua família. Deus não depende de você para mudar o seu marido. Deus não depende de você para converter esse mundo. A sua missão, a minha, é só jogar semente. E depois, por favor, não atrapalhemos a Deus. Eu já contei esse exemplo várias vezes. Uma vez quando eu era recém-convertido, gurizão, aquele ímpeto de ser santo, de me converter, de agradar a Deus, né? Eu fui perguntar, confessar com um padre bem mais velho, sábio, e perguntei: padre, o que eu faço para ser santo? Aí depois da confissão ele deu um sorriso e falou assim: sabe o que você faz, filho? Não atrapalha Deus. Porque Ele já está te santificando através do que você ganha, através do que você perde, através do sofrimento, através da alegria. A obra é dele, a graça dele está agindo. Santo Agostinho falou tanto no tratado sobre a graça, né, o tratado da graça, contra os pelagianos também, que achavam que você se redimia só com as suas forças. Santo Agostinho disse que nós precisamos confiar nessa graça. O que é a graça de Deus? A graça não é mineral, não é animal, não é vegetal, não é angélica, não é humana. É a ação de Deus, a vida de Deus agindo em nós e nos transformando, curando o nosso coração, nos libertando dos males. Então Deus está trabalhando em você e na sua família. E saiba de uma coisa, talvez você veio aqui nesse encontro para rezar por um membro da sua família, para rezar por um filho, por um marido, pela conversão de um pai, mas cada pessoa tem a sua hora. Se você fica com o seu imediatismo e a sua pressa, você atrapalha a obra de Deus. Reza, joga a semente e sai de cena de vez em quando. Deixa Deus fazer a obra que é dele. Porque, como o Evangelho disse, veio o dia, veio a noite, a terra, ela fez o seu papel, gerando ali os sais minerais, as vitaminas. Aconteceu o processo da fotossíntese, né? A extração ali da luz, o sol, a chuva, e a planta cresceu. A semente é algo fantástico, ela tem vida. Então, jogue a semente e confia em Deus. E outra coisa, essa palavra nos leva a ter paciência com a gente mesmo também. Porque você já percebeu que às vezes na vida espiritual parece que a gente está patinando? Você já teve essa impressão? Você não sai do lugar? Mas muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que o orgulho não cresça dentro de nós, né? Como dizia São João da Cruz, a alma faz mais progressos quando ela progride sem saber, né? Quando ela progride na escuridão do conhecimento, da luz da razão, entendendo o progresso que ela está tendo. Às vezes parece que você não está saindo do lugar e você desanima. Ai meu Deus, por que está acontecendo? Por que as coisas não progridam, não melhoram? Calma, ei, calma. Deus está fazendo. Deus não vai mostrar para você o que Ele está fazendo, porque senão você vai ficar dando pitaco no meio do processo. Ah não, melhor aqui, não, esculpe mais aqui, não, tira isso aqui, não. Deus só mostra quando a obra está pronta. Você está se debatendo e daqui a um ano Ele vai falar: olha só como você já está uma pessoa mais madura. Olha só como você já está uma pessoa menos egoísta, mais amável. Olha só como você está mais sábio, mais prudente. Olha só como você já não é tão impulsivo. Então calma esse coração. Deus está fazendo em você, tenha paciência com você. Você sabe que muitas vezes o vício capital, o pecado capital do orgulho se manifesta naquela impaciência consigo mesmo. A pessoa se converte, já quer ser santa, vencer todos os erros. Santo Agostinho também dizia: benditos certos pecados que Deus permite que continuem na nossa vida. Não é que Deus quer que a gente peque, não entenda mal. Santo Agostinho dizia: bendito por quê? Porque eles nos lembram que nós somos pó e dependemos de Deus. Por nós mesmos não somos nada. Nós dependemos de Deus e sempre vamos precisar. É o espinho na carne que São Paulo falava. Enfim, vamos ficar em pé? Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: fica tranquilo, o piloto é teu pai. Fala assim: você pode confiar. Ele está dirigindo esse avião. Por mais que você não perceba, diga para essa pessoa: Ele está no controle.
Vou pedir para as irmãs, para nós cantarmos uma música boa para rezar, irmãs, se for possível, antes até da homilia, que a gente tem um tempinho para oração. Eu quero conduzir uma oração com vocês e as irmãs vão cantar para a gente, nos conduzindo também a rezar, a tornar toda essa experiência do que ouvimos, a canção para o nosso coração. Levanta os seus braços, por gentileza. Você aqui, você em casa, se for possível. E você vai rezar junto com o Padre. Repita depois do Padre: Senhor Jesus. Mas diga com fé: Senhor Jesus, eu quero colocar a minha alegria no Senhor. Eu quero depositar a minha vida nas tuas mãos. Dá-me a graça de viver, Senhor, a confiança. Dá-me a graça de suportar os males, de ter coragem para enfrentar as lutas. Dai-me perseverança para cumprir tua vontade e alcançar o que o Senhor prometeu. E dá-me a graça de viver de fé, porque o justo vive pela fé. E sem a fé é impossível te agradar. Enche-me com teu Espírito Santo. Batiza-me agora, Senhor, com o teu Espírito Santo. Inflama o meu coração de amor por ti, de amor pelo meu irmão, pelos meus familiares. Que a minha vontade e a tua vontade se tornem uma coisa só. Liberta-me do medo, da preguiça no amor, da tibieza. Cura as minhas feridas. Liberta-me de todo o mal, de toda ação direta ou indireta, de espíritos malignos na minha mente, nas minhas emoções, na minha família, nos meus relacionamentos. Liberta-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Enche-me com teu Espírito. Eu coloco em ti a minha alegria. E eu sei que o Senhor dará o que pedir meu coração. Vem, Espírito Santo, batizando a minha mente, mudando a minha mentalidade. Infunde em mim os teus dons. Liberta a minha mente dos pensamentos mundanos, ansiosos, preocupados, de querer controlar tudo. Hoje eu dou o passo da confiança, da dependência de ti, porque o Senhor é o piloto do avião que é a minha vida e a minha família. E com os braços erguidos vamos cantar com muita fé, com muita disposição. Oh, vem Espírito Santo, oh, vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me renovar, me faz novo, me faz novo, oh, vem Espírito Santo, oh, vem Espírito Santo,
vem me renovar. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. Vem, Espírito Santo. Eu sinto que o Espírito Santo está libertando nesse momento. Se você reza no Espírito, vai soltando a sua voz em línguas, filho, filha, sem medo. Deixa o Espírito rezar em você. O Espírito Santo está libertando pessoas que estavam com pensamentos tentadores. Você estava com um pensamento tentador de abandonar, de desertar, abandonar sua família, abandonar o posto no qual o Senhor te colocou, abandonar sua vocação, sua comunidade, abandonar o seu casamento. Mas o Espírito Santo está te libertando agora, filho, filha, desses pensamentos tentadores. É uma tentação do inimigo. O Espírito Santo está libertando a sua mente. Eu sinto o Espírito Santo também libertando pessoas que estavam tristes. É uma tristeza, um desânimo que tinha tomado posse de você. É como se você se centrasse no negativo, na derrota, e não conseguisse sair dali. Pessoas também sendo tiradas pelo Espírito Santo, de uma aridez espiritual que não era benéfica, que não era uma purificação passiva, não, mas era fruto de contaminações espirituais, de coisas da sua vida, feridas. O Espírito Santo está te libertando. O Espírito Santo está vindo sobre muitas pessoas que estavam caídas e levantando você agora, filho, filha. Vem, Espírito de Deus, nos batizar. Vem infundir os seus dons em nós. Batiza o Espírito Santo agora todos que estão aqui. Quem está em casa, Espírito Santo, que ninguém fique sem ser batizado, batizada por ti. Que ninguém fique sem a tua unção, sem ser liberto, sem experimentar o teu amor. Sim, nós queremos fazer a experiência dessa criança no avião. Nós queremos nos sentir tão amados pelo Pai, a ponto de não temer, de não nos desesperar. Vem, Espírito Santo, enche nossa alma, nossa história, nossa mente e nosso coração. Nos batiza com toda a tua unção, Espírito Santo. Nos batiza com todo o teu poder, Espírito Santo. Vem curar, vem libertar. Pessoas sendo libertas de contaminações espirituais nesse momento. Você que foi envolvido com ocultismo, você precisa se confessar. Deus não te quer mais buscando essas coisas. Deus não te quer mais invocando essas energias, esses espíritos. Você precisa se confessar. Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida. Pessoas que estavam presas a coisas do passado. Você ainda estava preso a esse relacionamento, a essa tristeza. O Senhor está te libertando e Ele está te dizendo que a partir de agora está começando um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, um tempo de graça. Vem, Espírito de Deus, sela em nós toda a tua obra, sela em nós tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde. Nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo, nos consagramos a Ti, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Vamos aplaudir o Espírito Santo, que já está operando profundamente no meio de nós. É só o primeiro dia, é só a abertura do acampamento. Deus tem muito para fazer na sua vida. Não tenha medo, se abra.